errei e preciso corrigir o meu erro. Quando a gente erra, é melhor reconhecer o erro e corrigir assim que possível. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No último vídeo desta playlist eu fiz um resumo da história do templo de Deus, desde Moisés até a sua destruição no ano 70 depois de Cristo. E naquele vídeo a ideia era mostrar que o salão da sua igreja é apenas um local de reunião de pessoas, mas não é templo, no sentido que essa palavra é usada na Bíblia. E, portanto, não deveria absorver a sacralidade e os elementos próprios do templo de Deus em Jerusalém. Inclusive, eu mostrei que nos períodos em que o templo de Jerusalém não estava em funcionamento, seja porque havia sido destruído, seja porque ele estava em ruínas, nesses períodos o ritual levítico não podia ser realizado em nenhum outro lugar. Essa é, inclusive, a realidade dos judeus hoje. Como os judeus hoje não têm mais aquele templo ali em Jerusalém, eles não realizam o ritual levítico em nenhum outro lugar e em nenhum outro templo. E aqui é que eu preciso fazer a correção do que foi dito no vídeo passado. O erro está no seguinte trecho do vídeo, vejam só. E após o templo ser profanado por Antíoco Epifânio, em algum momento, os judeus voltaram a realizar o culto prescrito na lei até que esse templo fosse restaurado por Herodes, ou seja, nesse período? A resposta é não. O ritual levítico cessou absolutamente. Bom, o fato é que houve, sim, um período em que o templo foi restaurado entre a profanação por Antíoco Epifânio e a sua remodelação pelo rei Herodes, e é isso que eu vou corrigir agora. Às vezes, na tentativa de resumir demais a história, nós acabamos pecando por omitir detalhes importantes, mas eu vou reparar isso neste vídeo, ainda que resumidamente. O fato é o seguinte: antes de Antíoco Epifânio, o povo judeu estava instalado em Judá e tinha autonomia, desde que eles pagassem impostos como vassalos que eles eram da Seleucida da Síria. Mas com a chegada de Antíoco Epifânio ao trono da Seleucida, esse tirano tentou forçar a helenização de Judá. Helenização é a imposição da cultura e dos costumes gregos sobre as nações dominadas anteriormente pela Grécia Antiga. Quando Antíoco Epifânio tentou impor a helenização em Judá, evidentemente ele pretendia eliminar tudo que pudesse ser obstáculo a esse propósito. Inclusive, a cultura judaica teria que ser afastada com os seus rituais e práticas religiosas realizadas ali em Jerusalém, no templo de Zorobabel, como nós vimos no vídeo passado. Como inicialmente houve uma resistência dos judeus, Antíoco Epifânio mandou construir um altar para Zeus, onde? No templo em Jerusalém. E ali ele sacrificou porcos no altar do sacrifício do templo. E como vocês sabem, porcos eram considerados animais imundos para os judeus. Mais ainda, Antíoco Epifânio proibiu a leitura da Torá e a realização das práticas judaicas, religiosas judaicas, ameaçando inclusive a vida de quem desobedecesse às suas ordens. Essa foi, portanto, a profanação do templo a que eu me referi no vídeo passado, sem dar maiores explicações. Então, diante desta ação de Antíoco Epifânio, o ritual levítico cessou realmente, porque o templo estava profanado e também porque eles foram proibidos de realizar ali o ritual levítico. E como qualquer tentativa de purificar o templo ou de retomar os costumes judaicos seria considerado uma desobediência às ordens de Antíoco Epifânio, toda a atividade judaica no templo cessou realmente, de fato. Acontece que, apesar de uma parte dos judeus, os ricos mais especificamente, terem se acomodado àquela situação e até aceitado a helenização imposta por Epifânio,
uma boa parte dos judeus, os pobres, mais ao sul de Jerusalém, liderados por Matatias Hasmoneu, iniciaram uma revolta e Matatias acabou morrendo, mas o seu filho Judas, chamado Macabeus, assumiu a liderança e montou um pequeno exército de camponeses e, de um modo surpreendente, eles conseguiram retomar Jerusalém no ano 164 d.C. Essa história está contada em maiores detalhes na Bíblia Católica, nos livros dos Macabeus. Depois dessa vitória dos Hasmoneus, Judá permaneceu independente até ser dominada pelo Império Romano. Mas, enfim, o fato é que, por ocasião da retomada de Jerusalém por Judas Macabeus e seus irmãos, o templo foi purificado, e é este evento que faltou eu dizer. E este evento, inclusive, ele foi responsável pela criação da Festa das Luzes, né, que depois passou a ser comemorada pelos judeus. Então, só para esclarecer, depois que o templo foi profanado por Antíoco Epifânio, no ano 167 a.C., houve sim uma purificação do templo no ano de 164 a.C. e o ritual levítico voltou a ser realizado até que, por ocasião das investidas do Império Romano na região, o templo foi, de algum modo, afetado e só veio a ser restaurado completamente, remodelado, 19 anos antes de Cristo pelo rei Herodes. Tudo bem? Então essa foi a parte que eu pulei, né, no vídeo anterior e que gerou essa incorreção que eu estou corrigindo agora. Provavelmente muitas pessoas nem iriam perceber essa minha supressão, mas como eu sou casado com uma professora de história e profunda conhecedora da história de Israel, ela achou, né, que seria o caso de nós fazermos essa correção. Então aqui estamos nós. Eu havia colocado o vídeo de madrugada e no dia seguinte, logo quando eu acordei, ela já tinha visto e ela já estava dizendo: aqui tem um erro que não pode passar. Então, estamos corrigindo. Até por isso eu gosto muito de, todas as vezes que eu vou fazer alguma apresentação que envolva aspectos históricos, eu gosto sempre de ter a Roseli por perto, porque se eu cometer qualquer deslize, eu sei que ela vai me corrigir. E é melhor que seja assim mesmo, tá certo? Mas naquilo que era o propósito e a conclusão, né, que nós conduzimos ali naquele vídeo, no vídeo passado, nada foi alterado. Por quê? Embora o templo tenha sido purificado e restabelecido por um período, né, entre a sua profanação por Antíoco Epifânio e a sua remodelação por Herodes, o fato é que todas as vezes em que o templo esteve comprometido, por alguma razão, o ritual levítico nunca era realizado em nenhuma outra espécie de templo e em nenhum outro lugar. Tudo bem? Eu sei que essa história ela continua resumidíssima, mas se você quiser mais detalhes sobre os fatos que sucederam neste período, vale a pena conferir os livros de Macabeus que estão na Bíblia Católica. E também ler outros livros históricos deste período, até porque este conhecimento ele é bem interessante e foi exatamente neste período em que surgiram os 3 grandes partidos políticos de Judá, né, da Judéia: os fariseus, os saduceus e os essênios. Então vale a pena, né, atualizar essas informações. Então, meus irmãos, é isso aí. Eu espero que os irmãos me perdoem pela imprecisão do vídeo passado e assim que possível eu vou gravar o vídeo que dará continuidade a esta nossa sequência, a sequência desta playlist. E só para relembrar, nos próximos vídeos nós vamos responder as seguintes questões. Primeiro, qual era o centro da vida religiosa antes de Jesus e qual é o centro da vida religiosa depois de Jesus? Isso sob o ponto de vista bíblico e, no nosso caso, para os cristãos. Segundo, o prédio da sua igreja pode ser chamado de casa de Deus? Terceiro, o culto levítico é um modelo de adoração para a sua denominação religiosa? Quarto, o sacerdote do Velho Testamento é uma figura de pastor, né, da igreja cristã? 5. Jesus ele era um frequentador de templo e os textos que mostram Jesus no templo são indicativos de que nós devemos frequentar os templos, né, dos nossos dias, as nossas igrejas. 6.
As passagens bíblicas em que vemos Jesus e Paulo interagindo com os judeus nas sinagogas judaicas são fundamentos bíblicos para o culto que os cristãos realizam hoje no nosso tempo? Mas não é só isso, nós temos várias outras questões a serem tratadas nesta mesma playlist e nós vamos com calma, né? Vamos aos poucos. E é bom que você se lembre que o nosso propósito não é convencer você de nada, mas de lhe oferecer alternativas bíblicas para o seu viver em Cristo. Tudo bem? É isso aí, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.